Mano, esse otaku recluso virou escravo da garota mais gata do colegial. Takane Takamine é a deusa em sua escola, com notas perfeitas, talento nos esportes e beleza sem igual. E presidente do conselho estudantil. Kooshi Shitora é nosso sortudo da vez. Um estudante qualquer sem amigos nenhum. Porém, ele acaba descobrindo o segredo por trás do sucesso da deusa do colégio. Basicamente, suas peças íntimas. É isso mesmo. Quando ela tira sua calçola, ela consegue desfazer o passado para refazê-lo. E nosso guri é o único que sabe disso. E é lógico que ele vai ser torturado das formas mais gostosas possíveis. Mano, o que é que eu tô fazendo aqui, cara? Essa gata é a deusa do colégio. A melhor da turma, tanto em esportes quanto em notas. Também é eleita presidente do conselho estudantil. Se fizesse uma classificação geral da escola, essa mulher seria a única que ficaria no topo do topo. Basicamente, uma gostosa. E tem o protagonista, aquele que habita no fundo do poço, notas horríveis e físico de muriçoca. Sem amigos e ninguém sabe da existência dele. É um pobre coitado. Seria até um crime tentar se comparar com a presidente. Eles são como a água e o óleo, como o dia e a noite. Mas eles sempre estudaram junto na mesma escola. Essa mulher sempre foi um prodígio. Então ela nunca chegou a interagir com o fracassado do protagonista. É aquele ditado, é areia demais pro seu caminhãozinho de plástico. Mas ele só não imaginava que isso iria acontecer. Só mais um pouquinho isso daqui vira um rentão. Algumas horas mais cedo, nosso guri estava lanchando dentro do depósito do colégio, porque ele é um lixo. A próxima aula é de matemática. O terror da galera da raiz da hipotenusa. Provavelmente, nosso garoto vai acabar tirando nota vermelha mais uma vez. Daí, alguém entrou no depósito. Lógico que ele se escondeu, porque ele é um covarde. Ele deu uma olhada e percebeu que era presidente e muito gostosa. Mas o que será que ela estava fazendo ali, ele se pergunta. Oxe, do nada a mulher começou a tirar a roupa. O prota ficou se perguntando se ela iria se trocar naquele lugar. Ela não havia percebido sua presença, então ele tem que se conter. Não pode olhar, porque isso é coisa de tarado. Ele estava travando uma batalha histórica. Seu espírito contra a tentação da carne. Mas ele acabou perdendo e deu uma boa olhada naquelas coisas enormes. Mano, a garota foi pro colégio sem usar um sutiã, né? O japonês é tudo tarado mesmo. Agora o prota não consegue esquecer aquela visão enorme. Depois ele voltou pra sala e ficou se perguntando do porquê ela fez aquilo e naquele lugar. Gente, pô, não tem censura não. Ô YouTube, aqui não tem nada demais. Bom, o professor começou a entregar as provas de matemática. O Shirota acabou tirando 52 numa prova que valia 100. É a primeira vez que ele tira uma nota tão alta, imagina aí. Já a nossa deusa, pela primeira vez, não tirou uma nota perfeita. E agora, além daquela nunca tira menos do que 100, chegou ao fim. Ela pergunta se não houve algum erro na avaliação de notas. O professor fala que não e aí começa a loucura. Ela simplesmente abre as pernas, levanta, sai e desce a roupa de baixo. Mostrando tudo pra quem tava vendo. Rapaz, o prota ficou louco ao ver a raba da presidente. E ela percebeu que ele tava encarando demais a sua raba. De repente, deu um efeito borboleta e voltamos ao exato momento das entregas do teste. O prota ficou sem entender nada. Há poucos minutos atrás, ele tava vendo a raba da presidente. A princípio, ele acha isso muito estranho. Mas com certeza, em apenas um sonho, ele tiraria 52 numa prova. Mas de fato, ele tirou 52. Talvez tenha sido déjà vu, ele pensa. Supostamente, a presidente teria tirado 98. Mas não, dessa vez ela tirou a nota perfeita. O Shirota ficou confuso. Não foi um sonho, muito menos um déjà vu. Além daquele momento, não sair da sua cabeça. E aquela outra dela se trocando, foi muito estranho, ele pensa. Daí ele decidiu ir diretamente perguntar à presidente. Entrando na sala, ele se depara com nossa deusa. Ela pergunta se pode ajudar nosso prota com algo. Nosso guri vai direto ao ponto. Ele fala que havia visto sua prova de matemática. E com certeza ela tinha tirado 98. A mulher logo mudou de expressão. E perguntou se ele havia dito isso pra mais alguém. Lógico que ele fala que não. Aí ela começa a andar shade demais. Nosso guri morrendo de medo. A questão aqui não é a prova, ela fala. Afinal, ele viu os melões gigantes da presidente lá no depósito. Mas ela fala que tá tudo bem. Atacar ele não vai fazer diferença alguma. Ela fala que eles irão ter uma conversa construtiva. O Shirota fica se perguntando que história é essa de conversa construtiva. Ela oferece um copo de água mineral. O Shirota pega morrendo de medo de ser expulso. Mas com a tremedeira que ele tava, acabou deixando o copo cair. Ela fala que não precisa ficar tão nervoso assim. E começa a desabotoar sua camiseta. Afinal, essa é sua chance perfeita. O prota pergunta o que ela tá tentando fazer e acaba ativando o efeito borboleta. Voltando no tempo, ela pergunta se nosso guri havia percebido. Agora ela tava totalmente encharcada. O prota pergunta o que diabos havia acontecido. E ela fala que foi o próprio Shirota que havia molhado ela. Ela simplesmente manda que ele comece a secar ela. Cara, o que é isso, cara? Que vergonha. O que eu tô fazendo? Senão ela vai acabar pegando resfriado tanto no pulmão quanto, né?
Especialmente nos seus melões. Com o paninho ele começa a secar ela. Além dela estar totalmente molhada, ela pergunta se nosso guri havia percebido alguma coisa a mais. Ele pergunta se acabou fazendo alguma coisa com ela quando derrubou água. Pô, mas ele é muito lento, ela jogou ele no chão. Então ela pegou sua mão e colocou nos seus enormes mundos e começou a palpar. Ele fala que é macio e acabou levando a bicuda no saco. A alma do moleque quase saiu do corpo. A deusa fala que a percepção dele é nula, mas é compreensível. Afinal, ele estava poupando os balões da menina mais linda desse colégio. Basicamente, além dela estar totalmente molhada, o sutiã que ela estava usando sumiu. Isso é por conta da sua habilidade, Eterna Estrada da Virgem. Mas que porra de habilidade? Quando ela tira uma roupa de baixo, consegue desfazer acontecimentos. Ela tirou seu sutiã para fazer com que ela não tivesse desviado do copo com água. Mas a pergunta que fica é: pra onde diabos foi o sutiã que ela estava usando? Bom, basicamente ele não existe. Apenas nosso guri consegue se lembrar dele. Ele fala que faz sentido, afinal não tinha pensado tão profundamente. Mas vamos começar pelo começo. Sempre que ela retira uma peça íntima para ativar sua habilidade, literalmente ela some. E a segunda é basicamente isso. Quem vê seus talentos, enormes, mantém a memória das coisas que aconteceram. Mas isso só leva a mais uma pergunta. Do porquê diabos ela tem essa habilidade? Essa louca fala que é porque ela é a única digna de ser a número 1. Isso porque nas notas e no esportes ela é a melhor no colégio. Além de ser a presidente do conselho estudantil. Mas é claro que para isso ela tá sempre trabalhando duro. Todavia, mesmo com muito esforço e talento, é inevitável cometer pequenos erros. Diferente do nosso guri que tem a vida 95% composta de erros, humilhou moleque. Bom, essa habilidade se manifestou quando ela cometeu um pequeno erro quando estava na 5ª série. No festival daquele ano, ela era a âncora da equipe de revezamento. Ela conseguiu chegar em primeiro lugar, mas depois ela saiu para comer a marmita. Mas a marmita que ela havia comido estava estragada e deu uma dor de barriga das braba. E acabou fazendo ela chegar em segundo lugar na próxima competição. Ela se sentiu tão humilhada que acabou fazendo xixi nas calças na 5ª série. E quando ela retirou, aconteceu o efeito borboleta. Voltou no tempo e conseguiu impedir que ela comesse a marmita, vencendo a corrida em primeiro lugar. Ela fala que essa habilidade se manifestou para que ela possa ser digna de ser a número 1. Prota fala que não entendeu porra nenhuma e que é melhor não se envolver com essa maluca. Daí ela pergunta se o Shirota sabe porque ela havia lhe contado tudo isso. Basicamente, sempre que ela usa uma habilidade, suas roupas somem. Ou seja, ela tem que ficar carregando várias e várias peças na mochila. E corre risco de alguém estar vigiando ela e ver ela, Então ela faz uma proposta pro nosso garoto. Nosso guri deve ser o seu armário. Ele deve carregar suas roupas, segui-la onde quer que ela vá. É lógico que ajuda ela a se trocar a qualquer momento. Mas ele fala que não compensa e vai meter o pé pra casa. Mas antes dele sair, ela se joga no seu braço. E ela fala que deveria ter feito isso muito antes, fazendo ele acariciar os seus melões. Ele pensa que isso vai ser a recompensa dele. Mas essa maluca simplesmente gritou, chamando a atenção de todo o colégio. E em segundos pegaram o nosso guri sem sorte. Chamaram até a polícia, cara. Olha que merda. Essa maluca havia armado tudo só porque ele não quis ser seu armário. Mas daí ele tenta fazer com que ela use sua habilidade e desfaça todo esse mal entendido. Lógico que ela usa isso para subornar nosso guri. E ele acaba aceitando ser o seu armário. Então ela levanta a saia e aí ativa o efeito borboleta. Bom, depois que ela usou seu poder, a maluca ficou sem absolutamente nada por baixo. E o primeiro trabalho do nosso guri é ajudá-la a se vestir. Lógico que ele fez isso de olhos fechados, porque ele é um macho shed. Ela fala que esse é seu lado shed demais. Depois ela pediu para que ele colocasse seu tomara que caia. Aí terminou. Rapaz, que anime é esse? O que eu tô fazendo aqui? Mano, depois que nosso protagonista escolheu virar o armário da garota mais gata do colégio, depois de ser ameaçado e quase preso, agora ele tá tendo pesadelos com ela. Parece que a garota tá atiçando os hormônios masculinos do nosso guri. No sonho, ela estava planejando se divertir bastante com ele. Mas logo a polícia apareceu e acabou com a festa. Ele acabou sendo preso por tentativa de fazer menino no colégio, mas tudo não passou de um plano daquela garota. E o protagonista acabou acordando desesperado. Mas logo recebeu uma mensagem da presidente mandando ele não se atrasar, junto com uma fotinha deveras picante de manhã cedo. Hoje é o seu primeiro dia com o armário da deusa do colégio. Ele se pergunta o que será que vai acontecer, Como sempre, a presidente era o centro das atenções do colégio. Enquanto Shirota não consegue esquecer daquele sonho gostoso, ele não quer acreditar que a presidente, a deusa do colégio cheia de pureza, na verdade não passa de uma golpista sedutora. Ela aparece dando bom dia pro armário Kun. Os gados sem rosto ficaram tudo putaço com Shirota. A presidente chega no ouvido dele e fala que precisam conversar.
chegar. Ele deve ir até a sala do conselho antes da primeira aula. Logo a cena muda para a sala do conselho. A câmera logo focou nessas lindas pernonas. O Shirota pergunta o que é que ela tá querendo, mas o garoto tá meio tenso. Ela fala que ele pode relaxar porque agora são parceiros. Ele é o armário e ela é sua dona. Indo direto e reto ao assunto, a conversa é sobre essa bolsa da Gucci. Lá dentro tinha todas as suas roupas íntimas. Ela pede desculpas por decepcionar o nosso garoto, mas as roupas tava limpa. Eu sinceramente não entendi isso daqui não. É algum fetiche por roupa suja? Que nojo. Basicamente essas são as roupas que ele irá ter que carregar durante o dia todo, para que ela possa continuar usando o poder maluco que ela possui. Mas o prota pergunta o que ele vai fazer se alguém estiver olhando. Mas ela fala que assim que usar sua habilidade, ele deve colocar sua roupa íntima o mais rápido possível, mesmo que seja no meio da aula. Mas o Shirota fala que não vai rolar não. Ao menos eles deveriam fazer isso no intervalo, quando não tem ninguém observando. A Takami fala que se esse for o caso, ela só vai conseguir usar sua habilidade uma vez por aula. Por isso é essencial que ela sempre esteja usando alguma roupa por baixo. Bom, mas se caso o Shirota não esteja disposto a ajudá-la, ela pode simplesmente desfazer o fato de ter salvado sua vida ontem à tarde. Diante disso, ele fala que entendeu e vai fazer o seu melhor. Olha só, e se ele trabalhar bem, vai ganhar um agrado, uma recompensa das grandes. Já tomou uma rasteira e caiu podre no chão. Como recompensa, ele vai poder continuar de onde eles haviam parado, mas agora sem envolver a polícia. Mas esse moleque é frouxo. Ele não gosta dessas coisas não e mandou que ela saia de cima dele. Ela saiu, mas gostaria que ele se esforçasse mais, mesmo sem usar as ameaças. Porque até ela, essa maluca, fica envergonhada quando alguém vê suas peças íntimas. Mas ela disse a si mesmo que se fosse o Shirota não haveria problema. Mas o Shirota não caiu nessa não. Ela só estava tentando ativar seu lado possessivo para facilitar sua manipulação. Mas como não funcionou, ela nem tentou esconder suas intenções. Depois disso, eles voltaram para a sala de aula, onde o professor pediu para que a Takane recitasse um poema em alta voz. Enquanto ela lia, a turma ficou admirada com sua voz mansa e seu jeito fofo. Até o Shirota ficou cativado e não conseguia tirar os olhos dela. Afinal, ela era perfeita e provavelmente não iria precisar usar muito sua habilidade. Logo, um vento forte soprou e ela simplesmente decidiu refazer. Ela mandou que o Shirota ficasse esperto para colocar sua calcinha assim que ela refazer o momento, conforme o combinado. Pô, mas ele fala que aquilo foi perfeito e pergunta da qual parte ela não havia gostado. Mas aí já era tarde, a maluca já estava descendo a mão. Ainda que tenha sido perfeito, não havia sido o melhor possível. O momento foi refeito. O Shirota ainda estava atordoado por conta da habilidade. O professor pediu para que ela lesse o poema. Ela se levantou e tossiu. O professor pergunta se ela estava bem e ela fala que sim, porque ela só estava esperando o vento forte bater. Ela respirou fundo e se concentrou, imaginando como o poeta havia falado sua poesia. Sua leitura foi tão intensa que todos se imaginaram ouvindo o próprio autor. Logo, ela recebeu uma salva de palmas. Ela havia ajustado seu ritmo para bater conforme o vento. Ela olhou para o Shirota com um sorriso de triunfante. De fato, se comparado com a primeira vez, essa segunda evacou uma atmosfera e uma ambientação de forma ainda mais perfeita. Mas o Shirota esqueceu que ela estava sem suas roupas de baixo. Ela arremessou uma bolinha em sua cabeça, mandando que ele seja rápido. Todavia, nessa situação vai ser bastante complicada. Não vai ter jeito, ela vai ter que esperar até o intervalo. Só que ela começou a ameaçar o Shirota fazendo movimentos com suas pernas. O moleque ficou desesperado, se perguntando se essa maluca era realmente doida. Daí ela começou a fazer movimentos bruscos, fazendo sua saia se levantar ainda mais, deixando claro que ela estava fazendo tudo aquilo propositalmente. Nesse caso, ele precisa fazer alguma coisa antes que todos percebam. Mas ninguém nessa sala de aula tem olho no rosto. Bom, a Takane arremessou uma borracha no chão. Não era dele, então ele percebeu que ela estava mandando que ele fingisse pegar sua borracha para colocar a sua roupa íntima. É maluquice, mas ele vai tentar. Afinal, é melhor do que ser preso. Quanto mais atenção ele atrair, mais suspeito o negócio vai ficar. Ele tomou coragem, se agachou e rapidamente ele colocou. Ninguém percebeu e ele achou ter conseguido. Tempo depois, o sinal bateu e a aula havia terminado. Mas antes de sair, o professor vai entregar os trabalhos. Ele vai chamar nome por nome, cada um deve se levantar e ir buscar. Mas foi aí que ele se deu conta que havia ficado muito nervoso e não conseguiu encaixar a calcinha direito. Ela também havia percebido e falou que havia um problemão ali. O Shirota fica se perguntando se na hora que ela for chamada, ela vai andando daquele jeito mesmo. Se ela fizer isso, sua imagem de pureza vai desaparecer. Mas ele prefere acreditar que ela não faria algo tão destrutivo assim consigo mesmo. Mas não é que ela fez mesmo? A calcinha acabou caindo e uma das alunas percebeu. Chorando, a Takami falou que o Shirota havia forçado ela a fazer isso. Bom, mas na verdade ele só estava imaginando a situação. É melhor prevenir do que remediar, né? Pô, mas ele pensa que talvez não precise fazer nada. Afinal, ele já havia feito o que ela havia pedido para que ele faça. Ela consegue dar um jeito sozinha, não é possível, não tá cotó. Porém, ele se lembrou das palavras de mais cedo. Daí o professor chamou a Takane, mas o Shirota meteu o louco e tomou a frente. O professor até pergunta se o nome dele era Takane agora. Mas como ele já tava ali, o professor pediu para que ele entregasse a prova dela. Fofa, ela agradeceu demais e segurou nas pernas
perna do Shirota. Ela fala que ele precisa colocar direito, afinal esse é seu trabalho. E se ele ficar parado ali por muito mais tempo, os alunos irão perceber. Usando a perna, ele começou a empurrar pra dentro. Seu coração começou a bater mais forte quando sentiu as maciez das coxas da presidente. Cara, ele empurrou com tanta força que acabou batendo no bacalhau da presidente, cara. Mas ele nem percebeu o que havia acontecido. A coitada ficou toda envergonhada, velho. Naquela tarde, depois da aula na sala do conselho, a presidente agradeceu pelo seu excelente trabalho. Mas ele fala que aquilo foi sacanagem e pergunta se ela vai fazer isso muitas vezes. Mas ela fala que só tava testando ele pra ver até onde ele estava disposto a ir, mas assume ter ido um pouco longe. O Shirota fala que quase ficou louco e se pergunta o que ela teria feito se não tivesse ido buscar seu trabalho. Ela responde falando que tinha plena confiança nele e não havia pensado no resto. Todavia ela pergunta algo do porquê o Shirota havia se levantado pra salvá-la. Além de ser uma situação complicada, ele já havia feito o que deveria ser feito. Bom, ele também fala que não sabe. Ela pergunta se era porque ele não queria que mais ninguém visse suas peças. Lógico que ele fala que não, mas se tivesse sido, ela ficaria feliz por ele ter agido do jeito que ela esperava? A resposta dela é não. Se ele tivesse pensado nela dessa forma, ela ficaria muito feliz. Cara, essa mulher é perigosíssima. Cuidado aí, Shirota. Ah, e tem naquela hora. O Shirota escutou e perguntou se ela havia dito alguma coisa, mas ela fala que não, mas estava toda vermelha. Mano, eu pensei que aquele primeiro já havia sido maluco o suficiente. Vocês querem que eu traga o próximo episódio também? Comenta aí nos comentários.